orando ao Senhor nesse momento? Amém? Deus, muito obrigado por essa noite, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Deus. Deus, nesse momento eu oro, Deus, pedindo, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada através da minha vida, Senhor. Deus, eu oro pedindo, Senhor, que nesse momento, que nessa hora, o Senhor possa usar, Senhor, a minha boca, Senhor, para dizer exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para dizer para esse povo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Deus, e que nessa noite eu venha dizer, Senhor, que muitas das vezes nós achamos que o Senhor só está nas grandes coisas, o Senhor só está nos grandes movimentos, que o Senhor só está somente nos grandes congressos. Não, mas o Senhor está aqui também conosco, Senhor, nessa noite, com cada um aqui, Deus, nesse salão, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor não está somente nos grandes lugares, o Senhor não está nos grandes congressos, onde tem uma multidão de pessoas, Senhor, mas eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, porque a Tua presença, Senhor, ela é inconfundível, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, e que nessa noite, Deus, eu não peço, Senhor, não quero pedir, Senhor, emprestado a atenção deles, Senhor, mas eu peço que eles deem a atenção deles, Senhor, nessa noite para Ti, Deus. Deus, que nessa noite a Tua palavra venha a ser proferida, ela venha a ser falada nessa noite, Senhor, no coração de cada um, Deus. Deus, que o Senhor venha nesse momento tirar todo o cansaço, Deus, para que eles possam ouvir a Tua palavra, o que o Senhor tem para liberar para cada um de nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, igreja. Eu particularmente é um versículo que eu gosto muito mesmo, não por conta do que Jesus iria passar, do sofrimento presente que Ele estava ali, mas eu gosto muito desse versículo porque através de palavras, através do que está escrito, é possível enxergar tamanho sofrimento que Jesus estava ali naquele momento, tamanha angústia que Ele estava naquele exato momento, sabendo por tudo que Ele iria passar. E ali esses versículos, essas palavras escritas, eu consigo ver a expressão de Jesus, mas Ele sabia que existia um propósito, e esse propósito deveria ser cumprido. E eu lendo essa passagem, Deus já havia liberado ela no meu coração há algum tempo, e eu parei e comecei a pensar, e Deus, Ele me lembrou de algumas coisas, e eu observei crianças, quando elas vão a primeira vez para a escola, a primeira vez. É comum quando uma criança, quando ela vai à escola pela primeira vez, até então ela vive todo aquele período da sua vida com os pais, é muito comum quando ela chega na porta da escola, ela começa a chorar, ela não quer entrar, ela não quer ir para a escola. É muito comum, quem aqui já teve essa experiência sabe do que eu estou dizendo. Eu ainda não passei por essa experiência, mas eu creio que eu vou passar. Então a gente vê aquela criança, ela começa a chorar, ela começa a espernear, muitas das vezes ela gruda no pé do pai ou da mãe, ela gruda na mãe, ela não quer entrar na escola. Mas por quê? É porque ela sabe que o ambiente que ela vai entrar, o seu pai e a sua mãe não está lá. Ela passou desde então até aquele período, o tempo inteiro presente com sua mãe, com seu pai, aprendendo, amando, passando noites em claros, ouvindo histórias. E quando chega aquele momento de separação, o filho não quer se separar do pai, a filha ou o filho não quer se separar do pai, não quer se separar da mãe. Então ela começa a chorar, ela começa a espernear, porque ela sabe que o ambiente que ela vai estar entrando ali, embora seja o melhor para ela naquele momento, ela não quer entrar naquele ambiente, porque ela não vai ter a presença do seu pai e da sua mãe. E embora o pai fique com o coração angustiado, embora o pai e a mãe fiquem com o coração apertado, ela sabe que a criança tem que ir para a escola, porque ela sabe o que é melhor para o filho, ela sabe que é um propósito que precisa ser cumprido na vida do filho. O pai e a mãe sabem ainda que o coração doa vendo o seu filho chorar, porque ele não quer ficar longe do pai e da mãe. O pai e a mãe sabem que o seu filho tem que adentrar na escola, ele tem que aprender, porque tem um futuro para ele, existe um propósito, existe um caminho, existem processos. Então o pai, mesmo com o seu coração angustiado, mesmo triste, ele deixa com que seu filho entre naquele ambiente, ficando um pouco longe, digamos assim, longe fisicamente do seu filho, porque ele sabe que é o melhor, ele sabe que existe um propósito. E esse versículo onde Jesus está no Getsemane,
É um versículo que me pega de jeito, porque antes de Jesus sofrer, antes de Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, antes da gente chegar naquilo, o que a gente imagina que Jesus passa? O que Jesus passou? Eu estava dando uma lida e eu percebi que as chicotadas que Jesus ele tomou, tinha um utensílio que ele tinha alguns pedaços de couros na sua ponta, e eram 12 pedaços de couros, e em cada ponta desse couro existiam ossos de animais, e esses eram pontiagudos. Então eram 12, vamos imaginar se fosse 12 garras assim, sabe? Naquele momento que Jesus estava sendo açoitado, aqueles ossos penetravam na carne de Jesus e retornavam tirando um pedaço. Jesus, naquele momento de angústia, ele sabendo que por tudo que ia passar, e quando nós se lembramos de tudo que Jesus passou, esse foi um dos utensílios usados para a condenação de Jesus, digamos assim, a condenação pelos homens. Então aqueles ossos, eles adentravam na carne de Jesus, e quando voltavam, eles voltavam tirando aquela carne de Jesus. E eu estava lendo, foram cerca de aproximadamente, se eu não me engano, 39 chicotadas. Então agora você imagina essas 39 multiplicada por 12, porque cada chicotada era 12 espinhos, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando e saindo na pele de Jesus. E a gente vamos lendo, a gente vai observando que é colocado uma coroa de espinho em Jesus. É colocado uma coroa de espinho, onde até os soldados eles utilizam um pedaço de madeira para poder colocar sobre a cabeça de Jesus o espinho, aquela coroa de espinho, para que até nem ele se machucasse. Aí a gente vamos começar imaginando o processo que Jesus passou: os açoites, a coroa de espinho sobre a sua cabeça, adentrando ali. E mais adiante vai nos dizer, após passando isso tudo, e nós sabemos que, pulando um pouco, adiantando um pouco, o que acontece? Jesus ele leva a sua cruz até onde iria acontecer a sua crucificação. Ele leva a sua cruz, e naquele caminho Jesus já foi açoitado. Jesus ele já estava com a coroa de espinho posto sobre sua cabeça. Não era um boné da New York, não era nem, sabe, um boné da Nike, não era. Era uma coroa de espinho. Então Jesus já passando por tudo isso, se não bastasse os açoites, se não bastasse essa coroa de espinho, Jesus teve que levar a cruz dele por aquele caminho. E se não bastasse isso, Jesus cuspiram no rosto de Jesus, cuspiram no seu rosto. Se não bastasse tudo isso, se isso ainda foi pouco, ainda cuspiu no seu rosto. Quem quer sabe não direcionavam palavrões para Jesus. Quem quer sabe naquele momento não tiravam sarro de Jesus. Quem quer sabe quantas pedras Jesus não tomou naquele caminho. Já não bastava tudo que ele já passou. Aí de repente chega Jesus até o local onde ele ia ser crucificado, e onde foram fincados pregos em Jesus, cerca de 15 a 20 centímetros. Jesus ele foi pregado no madeiro. Não bastava ser açoitado, não bastava ter uma coroa de espinho, não bastava levar a sua cruz, não bastava ser cuspido, não bastava ser apedrejado. Deram mais, um pouco mais. Na condenação de Jesus, ele foi pregado no madeiro. Ah, não bastava não, igreja, ainda tinha mais. Porque quando Jesus é posicionado na cruz, quando a cruz é posicionada na posição, o seu corpo é pendido para frente, o seu corpo é jogado para frente. Agora imagine, Jesus passou por tudo aquilo, e aquele seu peso agora é jogado para frente, com todo aquele seu sofrimento, o seu peso é jogado para frente. E muitas das vezes Jesus ali, ele não conseguia respirar, devido à posição que ele se encontrava. E muitas das vezes ele, talvez, quem quer sabe, ele não retraía alguns dos seus músculos, para que ele pudesse continuar falando, para falar com aquele ladrão que estava, os ladrões que estavam cada um do lado da sua cruz. Quem quer sabe, ele não segurava o fôlego, ele fazia alguma coisa para proferir as suas últimas palavras.
Não bastava todo esse sofrimento. Jesus teve que passar por todos esses processos, e é preciso nós entendermos isso tudo, porque isso já não é mais dito, isso já não é mais falado. Porém, eu consigo imaginar que, embora Jesus soubesse que ele tinha que passar por tudo isso, embora Jesus soubesse que ele ia passar por isso tudo, ele sabia que existia um propósito. Ele sabia que existia um propósito que tinha que se cumprir. Ele sabia que existia um propósito que tinha que ser cumprido na vida dele. Ele sabia que existia um propósito por trás de tudo aquilo que ele estava passando. Então eu imagino Jesus passando por tudo aquilo, mas ele sabia, um propósito tem que ser estabelecido, um propósito tem que ser cumprido. Aquilo que Isaías disse lá atrás, onde através do castigo, haveria paz entre nós e Deus, haveria uma conciliação. Então Jesus sabia, esse propósito deve ser cumprido, tudo tem que ser cumprido. A profecia que Isaías disse, o que foi dito lá atrás, tem que ser cumprido. Eu não posso olhar para as minhas dores presentes, eu não posso olhar para o que eu estou passando, porque existe um propósito que deve ser cumprido, existe algo que deve ser cumprido. A paz, lá no livro de Isaías 53:5, o castigo que trouxe a paz. Foi por causa desse sofrimento de Jesus que hoje nós podemos estar aqui, levantar as nossas mãos e dizer para Jesus, e dizer que nós estamos rendidos e somos totalmente entregues para Deus. Jesus, ele sabia que existia um propósito a se cumprir, e nós precisamos entender que muitas das vezes as nossas situações, ela nos leva à angústia, nos leva ao sofrimento, mas nós precisamos entender o propósito que está sendo estabelecido através de tudo que nós passamos. Há um propósito de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Assim como foi dito ontem, o plano de Deus tem que ser cumprido na nossa vida. O plano de Deus, existe um plano, existe algo que Deus estabeleceu. Então o que nós passamos agora, o sofrimento presente que nós passamos, existe um propósito por trás disso tudo. E olhando para esse versículo, olhando para essa passagem de Jesus no Getsemane, eu consigo enxergar um medo, uma angústia. Só que você precisa entender que a maior angústia de Jesus, o maior medo que Jesus, digamos assim, ele estava passando por aquele momento, mesmo sabendo que ele ia passar por tudo aquilo, seu maior medo, sua maior angústia, não era saber que ele iria ser açoitado, não era saber que ele ia ser crucificado, não era saber que ele iria ser colocado sobre ele uma coroa de espinho, que ele iria ser cuspido, que ele iria ser rejeitado. Esse não era o maior medo de Jesus. Esse não era o maior medo de Jesus. Às vezes, quem quer sabe, a gente pensa que naquele momento o maior medo de Jesus era perder acesso a alguns lugares. Era quem quer sabe naquele momento que Jesus falando com Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Muitas vezes nesse momento de angústia as pessoas podem dizer que Jesus estava com medo porque ele não ia ter mais acesso a alguns lugares, Jesus já não ia mais ver algumas pessoas, ele não ia ter acesso a mais algumas pessoas, ou quem quer sabe, alguém pode dizer assim, Jesus estava naquele momento de angústia, porque entre aspas ele sabia que se ele morresse ele iria perder todo o seu poder. Não, esse não era o maior medo de Jesus. O maior medo de Jesus não era esse. O maior medo de Jesus não era passar por tudo aquilo que ele passou. O maior medo de Jesus não era perder algumas pessoas, não ter acesso mais a algumas pessoas, não ter acesso mais a alguns lugares, não poder mais ir a alguns lugares, não poder ver mais algumas pessoas, não era perder, digamos assim, os seus dons. Não era. E quantos de nós nos sentimos assim? Às vezes nosso maior medo é perder o que nós possuímos. E esse não era o maior medo de Jesus. Quem aqui sabe qual era o maior medo de Jesus, a maior angústia que Jesus estava sentindo naquele momento? Alguém que tem ousadia de dizer o que era?
nós aprendemos aqui. E o dia que o pastor foi usado para poder falar isso, foi destravado um negócio dentro de mim. Onde nós aprendemos que a maior angústia que Jesus passou ali naquele momento, que ele estava passando ali, quando ele falava com Deus, para que se possível for, passasse aquele cálice. A maior angústia de Jesus não era a crucificação. A maior angústia de Jesus, o maior medo de Jesus não era ser cuspido, não era ser açoitado, não era nada disso. A maior angústia de Jesus, o maior medo de Jesus era ficar longe do Pai, era perder a presença de Deus, estar longe de Deus. Os açoites, a crucificação, tudo aquilo que ele passou não se comparava em ele perder e ficar longe do Pai, perder a presença de Deus, estar longe de Deus. Esse era o maior medo que Jesus sentiu naquele momento, essa era a maior angústia, essa era a sua maior angústia, era ficar longe do Pai. E nós vamos entender o porquê, nós vamos entender. E se a gente ler mais alguns capítulos adiante, onde muitas das pessoas elas utilizam esse versículo para poder dizer bem assim: mas Deus não estava ao lado de Deus, mas Deus não estava ao lado de Jesus, Deus não estava com Jesus, Deus abandonou Jesus. Mas por que ele abandonou? Porque tem um versículo que diz que Jesus ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E muitas das pessoas usam esses versículos muitas vezes como desculpa, para não procurar a presença do Senhor, para não procurar se redimir com o Senhor, se consertar na presença do Senhor. E às vezes acaba dizendo assim: se Deus não perdoou nem o seu filho, se Deus ele não escutou nem o seu filho, se Deus abandonou o seu filho, por que ele vai me escutar? Por que ele vai me ouvir? Por que ele vai me querer? E muitas vezes nós usamos esse versículo para jogar na cara das pessoas, usando como desculpa, onde Jesus ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas você precisa entender que existe uma resposta para isso. E quem puder, abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Isaías vai nos dizer bem assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhe darás ouvido. Então, igreja, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que as nossas transgressões, os nossos pecados nos separam de Deus, nos deixam longe de Deus, e com isso Deus não nos escuta. Você precisa entender, muitas das vezes a gente fala assim para nós mesmos: porque Deus não está nos ouvindo, porque Deus ele não me ouve, porque Deus não atende as minhas orações. Você precisa entender que talvez esteja algo na sua vida que está mal resolvido, talvez existe algo na sua vida que precisa ser resolvido com o Senhor, talvez existe um pecado, alguma coisa que você precisa abandonar, você precisa deixar de lado para se aproximar de Deus. Você precisa entender que essa distância entre você e Deus somos nós mesmos que determinamos. Você precisa entender que a distância que existe entre você e Deus é você mesmo que determina, é você mesmo quem diz, é você mesmo quem faz. A partir do momento que nós pecamos contra Deus, a partir do momento que nós nos contrariamos contra Deus, quando nós não fazemos mais a vontade do Pai, nós estamos longe, nós estamos separados, e Deus ele não nos ouve por conta do pecado. A palavra nos diz que o pecado ele nos separa de Deus. Então você precisa entender: Deus nunca abandonou Jesus, Deus nunca deixou Jesus. E nós vamos entender o porquê disso tudo. E a gente precisa entender que Jesus ele iria levar sobre si o quê? Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Jesus iria levar sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E você precisa entender que naquele momento
Jesus ele levando sobre si os nossos pecados, e nós acabamos de ler aqui que Isaías diz que o pecado nos separa de Deus, e Deus não ouve as nossas orações. Então naquele momento Jesus levando sobre si os nossos pecados, e ele falando: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade é por conta do seu pecado. Era por conta disso que Jesus estava falando aquilo, porque quando Jesus ele toma sobre si os nossos pecados, ele se separa de Deus, é como se ele estivesse separando de Deus. Então o maior medo que Jesus tinha se cumpriu ali naquele dia, naquele momento, porque por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados, Jesus ele ficou longe do Senhor. Jesus ele fica longe do Pai. Agora imagine quão angustioso foi para Jesus, sendo que desde o início Jesus estava com o Pai, Jesus andava com o Pai desde o início. Aí ali naquele momento, para que a paz fosse estabelecida, Jesus abriu mão de sentir a presença de Deus. Jesus abriu mão de estar ao lado do Pai, de sentir o Pai, para que houvesse paz entre a gente, para que houvesse paz entre nós e Deus. E foi por isso, e você precisa entender, pare de usar isso como desculpa. Em nenhum momento Deus abandonou Jesus, em nenhum momento Deus deixou Jesus de lado. Então entenda, o que nos separa de Deus, o que nos distancia de Deus, são os nossos erros, são os nossos pecados. Essa distância ela só vai ser diminuída a partir do momento que nós confessarmos os nossos pecados, a partir do momento que nós nos consertarmos diante de Deus. Cada passo que a gente dá, cada resposta que a gente dá para Deus, essa distância vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, até chegar a um ponto de nós termos um relacionamento íntimo com Deus, onde você menos dá por si, Jesus ele está falando com você, Deus está falando com você, você está ouvindo Deus, Deus está falando com você. Então você precisa entender, você precisa diminuir essa distância. No dia que você diminuir essa distância, a ponto de ficar tão próximo de Deus, a ouvir Deus ele falando com você, dizendo coisas para você, você já não vai mais querer pecar mais, você não vai mais querer ficar longe de Deus, você não vai querer mais que essa distância ela volte a acontecer novamente. E é sobre isso, é sobre essa distância que precisa ser diminuída dia após dia. Essa distância ela precisa ser diminuída. Que distância que nós estamos de Deus nessa noite? Qual é a distância que eu estou de Deus? Então nós precisamos entender que o nosso maior medo não é perder, o meu maior medo não é perder o meu emprego. Eu preciso entender que o meu maior medo não é perder as coisas que eu possuo. O meu maior medo não pode ser perder tudo que eu conquistei um dia. Não, o meu maior medo deve ser eu perder a presença do Senhor. Esse deve ser o meu maior medo, esse deve ser o maior medo da igreja. O nosso maior medo não deve ser perder o trabalho, o nosso maior medo não deve ser perder aquelas coisas que nós conquistamos, coisas materiais ao longo do tempo. Esse não pode ser o meu maior medo. E foi exatamente isso que Deus ele colocou no meu coração. Ele falou: Rafael, o seu maior medo não pode ser você perder as suas coisas. O seu maior medo não pode ser você perder tudo que você conquistou, o que você sonhou. Rafael, o seu maior medo deve ser você perder a minha presença. Esse deve ser seu maior medo, Rafael. Essa deve ser a sua maior angústia. Está longe de mim. Está longe de mim. Essa deve ser a sua maior angústia. Esse deve ser o seu maior medo. Esse deve ser o maior medo da igreja. Está distante de Jesus. Às vezes nós estamos tão perto de homens, tão perto de pessoas, mas tão longe de Deus. Às vezes nós estamos tão perto de um homem, idolatrando um homem, seguindo, vendo o que ele faz. Estamos tão perto, mas tão próximo de um homem, mas nós estamos tão longe de Deus. Não queira estar longe de Deus. Não queira perder a presença de Deus. Não queira. Não queira. E se a gente pensar aqui no livro de Hebreus, vai nos dizer que nós, sendo conhecedores da palavra, eu sendo conhecedor da palavra, eu conhecendo os mandamentos de Deus, eu conhecendo os preceitos, conhecendo o que Deus tem para a minha vida, sabendo o que é certo e o que é errado, quando eu peco, eu
estou crucificando Jesus mais uma vez. Um dia eu estava aqui orando e eu me lembrei desse versículo. Então comigo no íntimo eu falei assim: eu não posso pecar de novo. Eu não posso pecar de novo, porque se eu pecar, eu vou estar crucificando a Jesus mais uma vez. É como se eu estivesse fazendo com que Jesus passasse por aquele processo tudo de novo. Os açoites, a coroa de espinho, ele levando aquela cruz, ele sendo pregado naquele madeiro, ele sendo cuspido, ele se separando de Deus por causa dos meus pecados. Então eu falei: Deus, eu não posso pecar de novo. Eu preciso cada dia mais me consertar, me alinhar, estar mais próximo de Ti. Eu não posso pecar de novo. Eu não posso crucificar o meu Jesus de novo. Eu não posso crucificar o meu Jesus de novo. Eu não posso. Eu não posso. Sabendo do que Ele teve que abrir mão. Sabendo do que Jesus teve que abrir mão para que houvesse paz, para que houvesse justiça. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão de estar no céu. Se fez como um homem, passando por tudo que nós passamos. Ele abriu mão disso tudo para que houvesse paz, para que houvesse reconciliação. Aquilo que foi perdido lá no início, desde o início. Para a gente concluir, igreja, eu queria que vocês abrissem no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 24. Nos diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Aleluia. Você precisa entender que aquilo que eu disse no início aqui, eu dando um exemplo de um pai deixando o filho na escola, e a gente tem que pensar que quando o filho ele sai da escola, ele estando naquele momento, ele sabe que ele precisa entrar num ambiente onde o pai não está. Era sobre esse medo que Jesus tinha, ele entrar num ambiente onde o pai não estava. Era passar por tudo aquilo que ele tinha que passar. Ele ia entrar num ambiente onde o pai não estava, onde o pai não se encontrava. O filho teve que entrar num ambiente onde seu pai não estava lá. E muitas das vezes quando nós levamos nossos filhos à escola e ele está lá, ele por medo de deixar o pai, ele por medo de ficar longe da presença do pai e da mãe, porque ele sabe que ali existe proteção, ele sabe que ali existe amor, ele sabe que ali existe comunhão, ele sabe que ali existe abrigo, ele sabe que ali existe afeto, mas ele sabe que é preciso ele passar por aquele momento, porque existe um bem maior lá na frente para ele. E embora o filho fique o dia inteiro na escola angustiado, pensando que o pai e a mãe não estavam do lado dele, mas que ele nunca se deu conta que o pai e a mãe dele estava sempre pensando nele, então sempre esteve presente lá e nunca deixou o filho sozinho. E quando o filho ele sai da escola, quem é a primeira pessoa que ele encontra? Quem é a primeira pessoa que ele vê? Quem é a primeira pessoa que ele espera encontrar na saída da sua escola? Ele espera encontrar o seu pai, ele espera encontrar a sua mãe. E não acontece diferente quando o filho sai da escola passando por aquele processo. A primeira pessoa que ele encontra, o primeiro rosto que ele vai procurar, o primeiro rosto que ele vê, que ele quer abraçar, ele quer sentir o cheiro, ele quer estar perto, é o pai, é a sua mãe. E o pai e a mãe sempre esteve lá esperando o filho sair da escola. E com Jesus não foi diferente. Embora por conta dos nossos pecados Jesus ele se separa de Deus, quando Jesus passa por tudo que ele tinha que passar, Deus estava lá esperando por Jesus. Deus estava esperando pelo seu filho. Deus ele confiou, ele apostou todas as suas fichas no seu filho, para que o propósito fosse cumprido.
E Jesus, ele foi lá, ele não negociou, ele passou por tudo que ele tinha que passar, ele abriu mão da presença do Pai para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então entenda uma coisa: quando você passar por todo esse processo que você está passando, embora você pense que Deus ele te abandonou, embora você acha que Deus ele não está te ouvindo, no final das contas, no final de tudo, o Pai vai estar lá te esperando de braços abertos. Assim como um pai fica esperando o filho sair da escola. Eu consigo imaginar alguns pais quando levam os filhos na escola, a angústia é tão grande que ele fica lá do lado de fora, enquanto não acaba a aula, ele não sai de lá esperando o filho. E com Deus não foi diferente. Deus sempre esteve ao lado de Jesus. Ele sempre esteve ao lado de Jesus, ele nunca abandonou Jesus. Então você precisa entender que ainda dá tempo, ainda é tempo de você se reconciliar com o Pai, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus erros, ainda dá tempo de você voltar para Deus, ainda há tempo. O Pai está esperando, o Pai está te esperando para te dar um abraço. Ele não deu o filho dele à toa, não, ele não deu. Jesus não abriu mão de tudo isso à toa. Quando você disser que ninguém te ama, entenda que Jesus, ele abriu mão da presença do Pai por causa de você, por causa de mim. Então, igreja, é tempo da gente avançar, é tempo da gente olhar para frente, é tempo da gente prosseguir, é tempo da gente dar resposta no tempo que ninguém está querendo dar resposta. É tempo da gente fazer coisas quando ninguém quer fazer nada. É esse o tempo de fazer quando ninguém quer fazer, o tempo de orar quando ninguém quer orar. Você precisa entender o propósito que está sobre tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele entendeu o propósito dele, e mesmo sabendo que ele ia passar por tudo que ele passou, ele foi até o fim. Então não fique você pensando que Deus te dando um propósito lindo vai ser tudo fácil, não vai. Mas você precisa entender o propósito que está por trás disso tudo. Você precisa entender o propósito que está por trás disso tudo que você está passando, e de alguma maneira o nome do Pai vai ser glorificado. Então, igreja, vamos avançar, vamos seguir em frente, vamos diminuir essa distância que nós estamos do Pai, cada dia mais dando uma resposta, cada dia mais dando um passo. Vamos diminuir essa distância que nós estamos do Pai. Amém, igreja? Aquele que entendeu, se coloque de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que foi liberado aqui nessa noite. Amém?